Coloque a Bíblia na sua perna e dê uma salva de palmas a Jesus. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos ao último domingo de 2020. Que bom que estamos no último domingo juntos para adorarmos o nome do Senhor. Amém. Ontem nós tivemos uma multiplicação de uma célula. Amém. Quero apresentar um novo líder e um novo anfitrião. Irmão Carlos, irmão Daniel. Também queremos apresentar, vocês podem vir. Também queremos apresentar o irmão Abidias, também, que é o nosso anfitrião, lá com a célula Resgate, se você puder vir. Se não puder, tudo bem. Christian, que está no louvor agora, de forma oficial. E Elisvaldo, que é o novo líder também da célula Resgate. Amém. Irmão Abidias, só se coloque de pé, só para o pessoal saber quem é o irmão Abidias. Ok, esse é o irmão Abidias. Ele não tem muita facilidade de locomoção para cá, está com uma situação ali, não é? Mas é um homem que tem o reino no coração e o coração no reino. E nós queremos orar por estes discípulos queridos que estão servindo ao Senhor com seus dons, talentos, com a sua casa, e nós louvamos ao Senhor por isso. Quero chamar os líderes, os outros líderes, até aqui, por favor. Enquanto estes se ajoelham, para a gente orar por eles. Amém. Você pode também estender as suas mãos para cá. Senhor, nós te apresentamos aqui a vida destes homens que dispuseram, Senhor, muito mais do que um talento, muito mais do que uma casa, mas dispuseram a sua vida para servir ao Senhor, para avançar no teu reino. Nós te agradecemos pela vida do irmão Abidias, pela vida do irmão Carlos, que estão, Senhor, cedendo a sua casa. A vida de Elisvaldo também, que está servindo a sua casa como anfitrião e como líder. Te apresentamos a vida de Daniel como novo líder, Senhor. Te apresentamos a vida de Christian, ministro de louvor. Te apresentamos estas vidas e clamamos ao Senhor que os guarde, que os proteja, que os livre do mal. Ó Deus, aqueles que têm uma célula na sua casa agora, que é a semelhança de Obed-edom, que eles possam, meu Deus, prosperar na tua presença, que a presença do Senhor naquela casa, naquelas casas seja, Senhor, perceptível, Senhor. Deus, que eles dê bom testemunho na sua vizinhança, que os vizinhos possam compreender que ali se reúne a igreja de Deus. Abençoe, Senhor, estes líderes, estes ministros, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João, o capítulo 8. O Evangelho de João, capítulo 8.
Esse é um dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Os evangelhos, eles falam a respeito da vida de Jesus, da sua obra de redenção. Evangelho significa boa nova, boa notícia. Amém? E a boa notícia é que veio o Salvador. A boa notícia é que o Verbo foi encarnado, se fez homem, habitou entre nós, viveu entre nós. Mas não somente isso, entregou a sua vida por nós, para que hoje nós possamos estar aqui. Quero ser breve nessa palavra, porque eu quero te dar a oportunidade também de falar, de testemunhar. Aconteceu alguma coisa boa na sua vida em 2020? Amém, glória a Deus. 2020 não foi só um caos. 2020 não foi esquecido por Deus, não foi riscado do calendário por Deus. Pelo contrário, 2020, Deus foi e está sendo glorificado. Amém? Prepare-se para você dar o seu testemunho já já. Do versículo 31 ao versículo 42, João 8, 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu vos falo das coisas que vi junto do meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado. A verdade que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes eles, nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Pai querido, aplica esta palavra em nosso coração, Senhor. Nós viemos aqui nessa noite para adorar o Senhor, para prestar culto ao Senhor, e também para te ouvir, para ouvir a tua voz através da tua palavra escrita, explanada, profetizada, Senhor. Ó Deus, a tua palavra, nós cremos nela, e ela é viva, ela é eficaz, ela transforma a nossa vida, ela nos toca, ela nos muda, nos depura, ela nos transforma de tal forma, Senhor, que nós não conseguimos mais enxergar quem nós éramos antes, porque de glória em glória a tua palavra vai nos mudando, nos transformando e nos fazendo nova criatura. Que assim seja nessa noite, ó Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, nossa meditação nessa noite é Jesus, o libertador do mundo. Amém? Jesus, ele é o libertador do mundo. Lá em Mateus, capítulo 1, versículo 21, quando o anjo apareceu a José, ele disse para José, ela terá um filho, e lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos pecados deles. Jesus é esse prometido, esse Messias que veio trazer libertação aos cativos.
E aqui, quando a gente olha para o Evangelho de João, ele vai falar exatamente a respeito disso. Mas aqui ele está tendo uma conversa com os judeus. Está tendo uma conversa com um povo que acreditava piamente que eram cidadãos do reino de Deus, que eram filhos de Abraão, que não iriam para o inferno, que tinham Deus como pai. E mais na frente a gente vai ouvir Jesus dizendo: vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, que é o vosso pai. Então Jesus, ele foi bem direto com aquele povo, porque embora sendo descendência de Abraão, embora tendo a palavra, embora participando dos cultos, embora fosse o Cristo descendente deles, mas eles estavam longe de Deus, estavam distantes do Criador, estavam distantes do pai de Abraão e do pai de Jesus, estavam bem distantes, estavam enganados em si mesmos. Logo, Jesus, ele vem exatamente para trazer essa libertação. E que libertação que Jesus está falando, queridos? Não está ali. Qual a libertação que Jesus está falando? A primeira libertação que Jesus está falando é do pecado. A libertação do pecado. Ele diz: olha, aquele que pratica o pecado, ele é escravo do pecado. E não importa a sua descendência, não importa de onde você veio, não importa se você tem nome de judeu, de grego, de crente, de cristão, de protestante, de católico, espírita, macumbeiro, qualquer coisa. Não importa, se você está em pecado, você é escravo do pecado. Independente do seu nome, ou do título que você carrega, ou da patente que você tem. Porque Jesus estava falando com um povo que manuseava a palavra de Deus. Eles eram peritos, tanto nos salmos quanto na lei e os profetas. Entretanto, eles estavam longe do Senhor por causa do pecado deles. E eles eram escravos do pecado. Mas Jesus, ele vai dizer: olha, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês são verdadeiramente os meus discípulos. Então, o que Jesus diz? Que nós seremos seus discípulos, nós somos seus discípulos. O que é que ele declara que nós devemos fazer? Nós devemos guardar o Senhor Jesus, ter o Senhor Jesus em nossa vida, permanecer em Jesus e a palavra de Deus permanecer em nós. É isso que faz a diferença. É isso que vai dizer se somos discípulos ou não. Se somos libertos do pecado ou não. Mas se estivermos simplesmente quando algumas coisas estão bem na nossa vida, ou todas as coisas estão bem na nossa vida, mas quando vem as dificuldades a gente não permanece nem na palavra e nem em Cristo, isso mostra que não somos os seus discípulos. Se vós permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esses dois versículos falam da mesma coisa. Só que a gente só conhece melhor não é? O 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas antes disso vem: se a minha palavra permanecerem em vocês, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido irmão, se a palavra do Senhor permanecer no seu coração, você vai ser liberto. Amém? E aí Jesus vai dizer: esse aí é meu discípulo. Aquela ali é minha discípula.
porque está passando o ano de 2020 cheio de dificuldade, mas permaneceu, mas está firme, mas vai até o fim. Então ele conhece a verdade, e a verdade está libertando ele por completo. A libertação, ela acontece, queridos, gradativamente. Ninguém é liberto em uma noite, ninguém é liberto em uma semana, ou todos aqui, no dia que levantaram a mão, vieram aqui à frente, receberam uma oração, foi assim, num passe de mágica, vocês, meu Deus, mudei tudo, não penso mais besteira, não falo mais bobagem, não penso no pecado, meu coração não deseja mais pecar, olha como eu estou santo, 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 é assim? Não, que processo doloroso, meus queridos. Porque é conhecendo essa verdade, que essa verdade vai nos libertando. Então é importante conhecer essa verdade? Sim. Quanto menos a gente conhece a verdade, menos a gente encontra a libertação. Quanto menos encontra a verdade, conhece a verdade, mais longe do Senhor nós ficamos. É isso que Jesus está dizendo para aquelas pessoas que diziam que eram filhas de Deus. E Jesus diz, vocês não são filhos de Deus, não. Vocês são filhos do diabo, porque as obras de vocês estão mostrando isso. As obras dos discípulos de Jesus são diferentes das obras dos filhos do diabo, queridos. Nem todos são filhos de Deus, sim ou não? Nem todos. O texto de João, um pouquinho mais atrás, nesse mesmo evangelho, capítulo 1, versículo 11 e 12, vai dizer que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? A saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Amém? Porque ele diz para Nicodemos que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você já nasceu de novo? Aleluia! Se você nasceu de novo, você é filho de Deus. Quem nasce apenas uma vez, não é filho de Deus, não. É criatura. Para ser filho de Deus, precisa nascer 2 vezes. Nascer do ventre da mamãe e nascer do ventre do Espírito Santo. Essa é uma obra feita no nosso coração. Ele coloca fé em nosso coração. Nós começamos agora a desejar a verdade. Nós começamos agora a almejar o céu. Nós começamos agora a vir para a igreja, a ir para a célula, a ler a Bíblia, a orar. A gente começa a querer Deus. E isso vai, o Espírito Santo agindo na nossa vida. Quando a gente vem aqui, queridos, é somente para testemunhar para a igreja de uma decisão que nós já tomamos em nosso coração. Amém? Por exemplo, no final eu posso fazer um apelo. Quem quer aceitar Jesus? Aí a pessoa vem. Mas não é essa hora. Não é esse lugarzinho bem aqui que muda a vida da gente. A palavra está te incomodando agora, está falando ao seu coração agora. Está libertando agora. Amém? Quando ela vem é só para dizer, gente, eu estou aqui, sou membro agora da família espiritual, nasci de novo, não é? E a gente vai dizer que ele é irmão agora. É um discípulo. Que agora tem um discipulador, que agora tem uma célula, que faz parte da igreja, que vai ali para o livro da vida. Ser filho de Deus é ser liberto do pecado. E é assim que Jesus transforma pecadores em filhos, libertando do pecado. Uma outra coisa que Jesus é libertador aqui, queridos, é da orfandade. Jesus nos liberta de sermos órfãos.
O versículo 42, disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Mas eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Deus, Ele veio se tornar pai de órfão. Ele veio nos tirar da condição de orfandade, da condição de solitário, da condição de distante. E Jesus, Ele veio fazer essa obra redentora para nos tornar esses filhos e nos tirar da orfandade. Os homens somente passam a ser filhos de Deus quando nascem de novo. Logo, nesse momento do nascer de novo, eles não veem agora Deus apenas como o Senhor, o poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é apenas o Deus que abriu o mar vermelho, Ele não é apenas o Deus da história. Ele é o Deus presente, Ele é um Deus agora que olha para nós e nos chama de filhos. Não somente de criatura, mas Ele nos chama de filho. E quando nós conseguimos compreender que Deus é o nosso Pai, o espírito de orfandade, ele sai de dentro de nós. E nós começamos a nos sentirmos filhos amados. Amém? Uma outra coisa que Jesus veio nos libertar foi das falsas crenças. Diga, as falsas crenças. Aqueles judeus, eles tinham falsas crenças. Eles acreditavam em algo, mas que na verdade, essa verdade deles estava aprisionando eles. E aquilo que eles criam, os conduzia, porque nós somos conduzidos a partir das nossas crenças. Nós agimos de acordo com aquilo que acreditamos. Nós agimos de acordo com aquilo que nós cremos. Então os judeus, eles estavam agindo a partir da crença deles. Veja, esses judeus, eles atravessaram o deserto como descendentes de Abraão. A mente deles não era uma mente de livres, mas uma mente de escravo. A maioria deles morreram no deserto. Por que eles morreram no deserto? Porque a mente deles estava no mundo. A mente deles não foi renovada. Os pensamentos, a cultura, a crença deles era crença de mundanos. Crença de pessoas que nunca tinham visto os milagres de Deus. E quando eles se portavam assim, eles estavam dizendo que eles não eram livres, que ainda não havia tido um libertador sobre a vida deles. Jesus é o libertador das nossas falsas crenças, queridos. Às vezes a gente pensa que a libertação é só uma libertação espiritual. Mas existe uma libertação também da nossa mente, da nossa mentalidade. Quando nos tornamos filhos, nós precisamos agir como filhos. Eles tinham uma crença de que o Messias vinha, mas era uma crença errada. Todas as vezes que se levantava um profeta para corrigir e para levar eles para o caminho de Deus, eles matavam os profetas. Eles foram aqueles que mataram os profetas. Mataram João Batista, mataram Jesus. Tudo isso porque eles acreditavam em um tipo de libertação que não existia. Todas as vezes que a libertação chegou, eles mataram o mensageiro. Os profetas vieram e disseram: olha, Deus quer libertar vocês. Não, mata ele. E eles matavam os profetas. João Batista foi aquele profeta que denunciou o pecado e por isso decapitaram João Batista. Jesus foi aquele que disse: eu vim para libertar vocês do pecado de vocês. Não, não queremos.
mata Jesus também. Por quê? Eles tinham uma crença errada. E uma crença errada nos aprisiona, queridos. Qual o tipo de crença que você tem? Quais são as crenças que te conduzem? Você está chegando ao final desse ano, e hoje não é pregação de ano novo, mas você está chegando ao final desse ano com que crença? Quais são as crenças que te conduzem? Não vou conseguir em 2021, não vou me formar, não vou conseguir multiplicar a minha célula, não vou conseguir ter um discípulo, sou incapaz de discipular alguém, sou incapaz de liderar uma célula, sou incapaz de orar e Deus me ouvir, Essas crenças nos aprisionam. Porque quando nós cremos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, nós caminhamos em vitória. Por que muitas vezes nós não caminhamos em vitória? Porque assim como o homem pensa a respeito de si mesmo, assim ele é, assim ele se torna. Se as tuas crenças te escravizam, você nunca vai prosperar. É por isso que nós temos que ter a mente de Cristo. Amém? Porque Cristo estava no meio de um sistema caótico da religião, um sistema de governo romano. Aquele povo estava subjugado por Roma, mas Jesus não tinha uma mente de escravo. Jesus tinha a mente do Pai. Ele disse: olha, foi o Pai que me enviou. Tudo que eu faço, tudo que eu digo, eu aprendi com o meu Pai. Meus queridos, nós precisamos de uma renovação de mente. Amém, queridos? Renovação de mente. Caso contrário, a gente sempre vai pensar as mesmas coisas, sempre vai fazer as mesmas coisas, sempre vai ter as mesmas coisas. Precisamos de uma renovação de mente. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para saber a perfeita vontade de Deus, agradável e boa vontade de Deus, precisamos renovar a nossa mente. E não deixar que ela siga os padrões do mundo. Amém? Jesus vem nos libertar disso também. Glória a Deus. Quem é preso nas suas antigas crenças e não discerne Jesus e seu reino, se torna uma ameaça no reino de Deus. Não consegue enxergar a bondade de Deus. Olha, tem muita gente chegando no final do ano sem reconhecer a bondade de Deus, achando que Deus é o pior ser, por permitir que tantas mortes acontecessem, que tantos desempregos acontecessem, que tanta coisa ruim acontecesse nesse ano. Não reconhece a bondade de Deus. Meus queridos, precisamos ver o agir de Deus e a bondade de Deus em tudo que fazemos e em tudo que temos. Aquilo que você tem, aquilo que você faz, é bondade de Deus. Sabe por que nós estamos aqui? Bondade de Deus. O vírus poderia ter nos levado. Você já pensou nisso? Que você poderia não estar aqui? O Covid poderia ter te dado uma rasteira e te levado. Acabou. Hoje nós poderíamos estar mais tristes aqui, porque poderíamos ter perdido vários irmãos. Mas nós estamos aqui por bondade de Deus, e nós precisamos reconhecer isso, queridos. Quando nós não reconhecemos a bondade de Deus, nós nos tornamos ingratos. Nós não temos gratidão em nosso coração quando não reconhecemos a bondade de Deus. Precisamos ter gratidão no coração em tudo. Caso contrário, nos tornamos pessoas ingratas,
amargas, críticas e murmuradoras. Quando não reconhecemos a bondade de Deus, nos tornamos ingratos, críticos e murmuradores. Veja só, a gratidão, ela é como uma chuva de verão, gera vida e esperança até mesmo no solo mais árido. Quando nós somos gratos, queridos, nós prosperamos, nós florescemos, mesmo no deserto, mesmo em terra seca. Mas a gratidão é como chuva de verão. Ela rega o solo e faz brotar, faz germinar, faz florescer, faz brotar frutos. A gratidão. A ingratidão, por outro lado, é como terra estéril, que não produz frutos e ainda mata os seus habitantes. Triste coisa é a ingratidão. A ingratidão não floresce. Onde há ingratidão, queridos, não há prosperidade, não há avanço. A ingratidão, ela gera esterilidade. A ingratidão é como você semear em uma terra seca, sem água, sem chuva. A pessoa que é ingrata não prospera, não avança. Ingratidão é como terra estéril, que não produz frutos e ainda mata os seus habitantes. Terra seca é terra que mata os seus habitantes. Você é alguém grato? Sim ou não? Jesus é o seu libertador e já tem te libertado de tudo que você, ou que tudo que te aprisiona, já tem te libertado, amém? Amém, glória a Deus. Que sejamos capazes de enxergar a mão de Deus durante todas essas dificuldades que nós passamos. E que possamos chegar a um final de ano agradecidos, bem, dizendo: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. E testemunhar isso. Essa semana passada, eu fiquei tão assim maravilhado com alguns testemunhos da célula. Os irmãos agradecendo a Deus, reconhecendo a bondade de Deus, dando testemunho do que Deus fez. Isso foi tão bom, tão revigorante. Queridos, quando nós testemunhamos, nós edificamos as pessoas. Quando testemunhamos daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que Deus está fazendo. Quando testemunhamos, nós demonstramos gratidão. Quando testemunhamos, nós tiramos os olhos dos problemas e focamos em Deus. Quando testemunhamos, falamos da nossa fé e derrubamos as barreiras. Amém? Quando testemunhamos, nós glorificamos a Deus. Que Deus em Cristo aplique essa palavra no meu coração e no seu coração, porque Jesus é o meu e o seu libertador. Amém? Eu queria dar espaço para alguém testemunhar, contar alguma bênção, alguma